gente. Esse é mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia. E eu sou o Lindomar. O episódio de hoje está incrível. A gente vai conversar sobre direitos humanos. E fiquem atentas que esse episódio vai perpassar por tudo que a gente já falou aqui em outros episódios. Tecnologia, sexualidade, política pública, vestibular, Enem. Então, hoje a gente vai entender de onde surgem, né, esses direitos humanos, quem eles atendem, para que serve. Então, fiquem conosco. Sim, e para entender tudo que engloba os direitos humanos, nós estamos aqui com a Marielle Maia. Ela é mestra em Relações Internacionais, especialista em Direitos Humanos e doutora em Ciência Política. Atualmente é professora nos cursos de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Ela é coordenadora também de diversos grupos de estudo e de núcleos de pesquisas relacionados aos direitos humanos e já foi também assessora na Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Seja muito bem-vinda, Marielle. Muito obrigada pelo convite e que vocês tenham aqui conosco, enfim, uma possibilidade de conhecer melhor, de debater sobre esses temas tão importantes para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para a nossa vida, na verdade. E tão importante, né? É os direitos humanos. Seja bem-vinda, Marielle. Obrigada. Para a gente começar a entender sobre direitos humanos, a gente sabe que partem de evoluções, né? De tempos em tempos, eles são complementados. E aí, você pode falar para a gente como que surgem na humanidade essa perspectiva de direitos humanos? Por que eles surgem? Olha, essa pergunta ela não é fácil de responder. Por quê? Porque durante muito tempo nós vemos assim na academia, na área, né, aqueles que pesquisam essa temática, mas também aqueles que fazem a política sobre essa temática, puxar para si a responsabilidade pela criação desses direitos, mas não só isso, né? Construir uma narrativa do que é o direito humano e do que não é o direito humano. Mesmo na história, se você pegar, né, manuais, livros, né, as pessoas que estudam o direito, vocês vão identificar alguns falando, por exemplo, que os direitos humanos surgiram na Pérsia, lá na Antiguidade, né, quando um documento do Ciro ele libertou os escravos e permitiu a liberdade religiosa, né? E aí depois dão saltos e vão lá para a independência dos Estados Unidos, né, os documentos que reconheciam os direitos individuais, Revolução Francesa, e aí de uma perspectiva bastante liberal, que, de certa maneira, desconsiderava outras experiências históricas, né? Até chegar aos documentos fundacionais, hoje, que são reconhecidos e negociados, né, pelos países, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, depois os 2 pactos de direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais, dos anos 60, até chegar mais recentemente à Convenção de Viena, de 93, que trata da universalidade dos direitos humanos. Mas existem estudos atuais que vão buscar, por exemplo, nas experiências americanas, nas experiências asiáticas, nas experiências árabes, né? Por isso que eu digo que é tão difícil a gente aqui cravar, né, olha, nasceu aqui, né? Mas essa pergunta me permite dizer para você o seguinte, que do ponto de vista de alguém que estuda esses direitos na ótica da ciência política, né? Não de um jurista que vai olhar só para as bases normativas, mas na ótica de alguém que vê as relações políticas entre as pessoas, os direitos humanos eles são construídos, e normalmente construídos em um confronto político. Como assim, professora? Né? O que é isso? Construídos num confronto político. Esses direitos eles vão ser normatizados de alguma maneira. Eles vão estar em leis, eles vão estar em normas internacionais e domésticas, né?
a construção deles vem de um debate político. Um debate político que vai tentar identificar aquilo que é e aquilo que não é um direito humano. Por isso que nós temos, muitas vezes, polêmicas com relação a algumas questões específicas. O aborto, por exemplo, vinculado aos direitos reprodutivos da mulher, pena de morte, que é considerado de maneira mais global, mais universal, pelas principais instâncias que atuam nos direitos humanos internacionais como contrárias aos direitos humanos, né? Mas alguns estados, alguns países querem dar uma interpretação diferente, né? Os direitos da população LGBTQIA+, enfim, então, é algo que não é simples e de responder. De outro lado, mostra também como a juventude, como o conhecimento, o maior conhecimento sobre esses direitos é fundamental para os cidadãos, para que eles consigam lutar pelos seus direitos e atuarem de forma que esses direitos eles não sejam perdidos nos seus espaços, né? Então, no Brasil, por exemplo, né, é muito importante que as pessoas estejam sempre atentas ao que está sendo feito, né, nos espaços legislativos, nos espaços de políticas públicas, para que a gente possa identificar se realmente os direitos humanos eles estão sendo cumpridos, se eles estão sendo, enfim, se eles estão sendo concretizados no dia a dia. Aí você pode me perguntar também outra coisa, né? Se ele é construído, como eu vou saber o que é, o que não é direito humano? Né? Eu acho que basta você pensar naqueles direitos, naquelas garantias que não podem nem devem ser retiradas de ninguém em qualquer tempo. Marielle, você comentou, no momento, o documento do Ciro, né? O que é esse documento? Esse é um documento, né, do imperador persa, que, na ocasião, reconheceu, enfim, direitos a liberdades religiosas, que era algo impensável naquele período, né? Mas também acabou com a escravidão, né? Que era outra prática, outro costume extremamente comum, né? Na política de expansão dos impérios. Né? Então, essa foi uma novidade, vamos dizer assim, normativa, que reconhece a liberdade das pessoas. Né? Então, muitos vão apontar, por exemplo, alguns documentos da antiguidade que já avançavam no reconhecimento de garantias individuais, como garantia ao direito à vida, ao direito à liberdade religiosa. Um documento muito importante, enfim, né? Justamente. Marielle, você citou aí, né, a questão dos impérios, aí a gente também tem a questão das monarquias que detinham o poder, e aí esses direitos eles vão sendo ampliados ao longo do tempo. Você citou também, por exemplo, a Revolução Francesa, onde ali a gente vê também várias questões surgindo ali. Não sei se a gente pode chamar de políticas públicas, dos movimentos sindicais, por exemplo, das greves, dos direitos das mulheres ao trabalho, ao ensino para os seus filhos. Quais as grandes mudanças que você vê ao longo do tempo? Olha, muitos vão falar da Revolução Francesa, mas também é importante lembrar da Revolução Mexicana, né? Talvez ela tenha sido mais importante para os direitos sociais, para os direitos econômicos. Né? Eu acho que um ponto, né, inclusive para vocês que estudam história, né, pensar o seguinte: de forma geral, esses documentos, né, tanto de independência dos Estados Unidos quanto da Revolução Francesa, eles são marcos muito importantes na construção do que nós chamamos de direitos civis e políticos. Então, são os direitos às liberdades individuais. Né? E por isso mesmo, o próprio nome diz, estão concentrados nos direitos do indivíduo.
Mas nós temos também exatamente o que você disse, né? Alguns movimentos para as garantias dos direitos coletivos, portanto, os direitos econômicos, sociais e culturais, não é? E na história, nós temos muitas disputas, muitos confrontos, exatamente o que você disse, confrontos sindicais, movimentos de mulheres que vão buscar, né, uma série de coisas, né? Desde o direito ao voto, que inclusive foi... o movimento feminista foi extremamente importante nesse processo, não diferente o movimento da juventude, né? Muito recentemente, em termos históricos, claro, né? Que os jovens no Brasil, aos 16 anos, alcançaram o direito ao voto, né? Mas também, desculpa, aqui saiu do lugar o microfone, mas também, eu acho que não menos importante, o direito à habitação, o direito à alimentação, o direito à educação, o direito à saúde. Há acessos, né, no geral. Isso, que alguns e algumas políticas acreditam que você precisa, de fato, garantir só os direitos civis e políticos, que os direitos econômicos, sociais e culturais são consequência. Então, se você é livre, se você tem o direito de votar, se você tem o direito à liberdade sindical, automaticamente, e outras liberdades, automaticamente os outros direitos poderão ser alcançados progressivamente. Você me perguntou quais foram os avanços, né? Eu acho que um dos principais avanços nesse processo de construção dos direitos humanos nos últimos anos, ele teve o seu marco em 1993, quando foi reconhecida a universalidade e a indivisibilidade desses direitos. Então, não há concretização dos direitos humanos se não for integral. Tem uma coisa interessante na sua fala, quando você traz a Revolução Mexicana. Isso. Porque a gente é ensinado em história, geografia, a entender os acontecimentos mundiais, mas muito voltado para a Europa. E aí, quando você traz a Revolução Mexicana, é um dado novo dentro dessa perspectiva de pensar só Europa ou então América do Norte, Geralmente, por exemplo. Geralmente a América Latina é um pouco esquecida, né? Nesses pontos. Mas voltando para você. Isso tem a ver um pouco com aquilo que nós estávamos conversando no início da sua pergunta, né? Quando você olhou para mim e me disse, professora, me fala sobre o histórico, né? E eu falei, bom, isso é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Porque, infelizmente, querendo ou não, né, existe uma relação de poder no âmbito das relações internacionais, né? E a nossa perspectiva e o que nós estudamos é muito concentrada em uma perspectiva ocidental, né? E uma perspectiva que descarta um conjunto de experiências. Isso tem sido superado ao longo dos anos, né? Existem muitos debates nas universidades, né? Muitas perspectivas teóricas que tentam, enfim, ter um olhar mais abrangente para entender esses processos e, inclusive, aproveitar desse conhecimento para construir algo que seja mais inclusivo, né? Então, eu vejo que cada vez mais, né, conhecer as histórias dos diferentes lugares, né, é fundamental. Da mesma forma que a gente não olha para o México, quem olha para as experiências nas tribos indígenas, por exemplo, de direitos humanos? Então, também a nossa experiência estatal, né, o direito humano vinculado à figura do Estado, né, essa construção ela nasce dessa maneira, né? É como que o cidadão ele consegue garantias individuais e coletivas frente a um Estado, né?
Mas e esses outros aspectos? Isso são coisas para estudar, para aprender, né? São coisas interessantes, mas independentemente de qualquer tema, qualquer debate, né? Eu acho que é muito importante desmistificar com essa conversa inicial nossa o que são direitos humanos. Direitos humanos não são direitos dos manos, né? Direitos humanos não está aí para dar suporte para determinadas violências, né? Muito pelo contrário. Inclusive, nos últimos anos, é possível identificar um discurso bastante combativo com relação a esses direitos, o que é algo inconcebível. Né? Como se direito humano fosse tratado como mimimi, não precisa de estudo. É por aí a sua fala? Exatamente. Mas aí, quando você tem uma pessoa, né, uma mulher, vamos lá, uma mulher grávida que vai ter o seu filho, né, que precisa de todo um tratamento de acolhimento, né? E aí o hospital não responde às necessidades dela, deixa ela num corredor, sem atendimento algum. Ela começa o trabalho de parto e não aparece ninguém. Isso não é violação dos direitos humanos? E ainda corre o risco de ser abusada, porque aconteceu aquele caso, pois né? E descobriram-se outros. Sim. Tem se descoberto outros casos. Justamente. Quando você tem uma criança, né, que foi abandonada, né, e que precisa de uma família substituta, né, e essa criança fica sem um espaço adequado para a sua formação, né? Isso não é violação de direitos humanos? E vou fazer uma pergunta, né? Porque alguém cometeu um crime qualquer, a resposta é a vingança? Né? Ou a resposta é reconstruir, é conseguir que essa pessoa se ressocialize? Então, isso é um debate que tem que estar presente, especialmente hoje na sociedade brasileira. Né? Hoje se discute muito sobre violência e todas as discussões, elas circundam muito sobre como aumentar a pena ou ainda como ampliar as possibilidades de prender pessoas. Ora, esse é um recurso público que sai da saúde, que sai da educação, que sai de uma série de outros espaços para construir presídio que não recupera ninguém e que vai colocar ali muita gente que vai sair muito pior. Né? Então, você fala, por exemplo, da redução da maioridade penal. O que você vai fazer? Você vai tirar o menino do espaço de ressocialização, que já não ressocializa ninguém, e vai colocar num presídio superlotado, sem nenhuma condição desse menino se reeducar, dele ter uma nova vida, e vai devolver ele para a sociedade tempos depois. Talvez volte realmente, como você comentou, né? Até pior, por conta das influências que já estão lá dentro também, né? E da violência muito delicado, que sofre. muito complicado. Sim. Então, normalmente, né, são situações que essas pessoas são enclausuradas em determinados espaços, Uhum. né? Vivem, né, privados de tudo, né? Numa pressão absurda, e depois essa pessoa jogada de volta para a sociedade, uma sociedade que não vai recebê-la. Por razões óbvias. Quem vai dar emprego para um ex-presidiário? Exatamente. Né? Então, eu não estou querendo dizer aqui que essas pessoas são... como que eu vou dizer isso, né? Santinhas. Pode dar impressão... pode dar uma impressão assim... esse mimimi dos direitos humanos, lá vem ela, tal. Mas até quando nós vamos investir em presídio, pelo amor de Deus? E aí remete ao episódio de políticas públicas, né, Lindomar? Uhum. Se esse dinheiro que é gasto com presídios fosse investido de fato na educação de qualidade, de jovens, nos acessos diversos, reduziria essa quantidade. Justamente. E olha o preconceito, né?
muitas vezes as críticas aos direitos humanos, o nome que foi dado, né, para criticar, para falar isso aí é mimimi, direito dos manos. Quem são os manos? São os jovens, né? De que classe social? Pretos. Você respondeu para mim, eu não precisei nem continuar. E aí, uma pergunta, então, Marielle. Os direitos humanos, porque, por exemplo, quando se prende um jovem preto periférico, a tratativa é muito diferente de um jovem branco, classe média, vamos supor que cometendo o mesmo tipo de crime. E aí, os direitos humanos são para todos? Ou atende ainda a uma burguesia? Aí é que está, né? Quem garante esses direitos? Eu já ia até te perguntar quem criam esses direitos, né? Olha, quem criam esses direitos? Somos nós, né? São processos construídos a partir da política, são pessoas que nos representam. No âmbito internacional, são quem que construiu esses documentos internacionais? São diplomatas, são técnicos, são estudiosos que são chamados a pensar a construção de algo que vai ser escrito, assinado e que só pede o comprometimento dos Estados. Nos Estados, esses direitos normalmente são instituídos na Constituição e depois em leis ordinárias que vão estabelecer como esses direitos constitucionais vão ser aplicados, né? Vão ser instrumentalizados. Né? Então, nós temos essa construção. Agora, quem implementa esses direitos? Né? Então, quando você vê uma abordagem de funcionários públicos estaduais, para qualquer área, né? Eu estou falando desde um policial que pisa no pescoço de uma pessoa que ele supõe ser um criminoso e que só por ser um criminoso ele merece ser sufocado, né? Até um mau atendimento num hospital, né? Como a gente estava falando recentemente, um anestesista que vai estuprar uma mulher que está dando à luz, né? Uma pessoa vulnerável. Então, nós temos que entender que os direitos humanos eles são ferramentas importantes para se cobrar, né, do Estado, para se cobrar dos servidores públicos, enfim, atendimentos adequados, uma atenção adequada. Os direitos humanos eles precisam ser exercitados por todos nós, né? No nosso dia a dia. E aproveitando esse gancho que nós podemos, enfim, ter esse movimento direto, como que o jovem pode propor e até mesmo reivindicar esses direitos humanos? Olha, eu acho que participando dos espaços públicos, né? Hoje é muito comum as pessoas dizerem o seguinte, eu odeio política. O homem é um ser político. Nós fazemos política o tempo todo. Vocês, ao fazerem essa entrevista ou essa conversa aqui comigo, vocês estão fazendo política, né? Um debate em sala de aula, quando os jovens eles participam da construção do conhecimento ali, buscam convencer os seus colegas ou as pessoas ali de alguns pontos de vista, isso é política, né? Então, como que o jovem ele pode contribuir? Participando de fato, né? Antigamente, essa participação ela era mais difícil por conta até das dificuldades de comunicação. Hoje nós temos redes sociais que estão sendo extremamente mal utilizadas, né? Por que as redes sociais elas não podem servir, ao invés de propagar discurso do ódio, propagar um discurso dos direitos? Acho que isso é uma coisa que tem que estar presente, né? E hoje o jovem adora rede social. Mas adora rede social para um selfie bonitinho, né? Você vai lá, pá, pá. Não, né? Vamos colocar as nossas opiniões, mas também vamos conhecer diferentes perspectivas para depois opinar, né?
Existem opiniões que são aparentemente muito sólidas, mas sem nenhum embasamento, né? Então, eu acho que, inclusive, aqueles que hoje estão ouvindo esse podcast, que, pelo que eu estou entendendo, não é nem obrigatório, né? Você já está iniciando, já está conseguindo fazer a sua parte. Porque tem muitos que vão para os espaços educacionais exclusivamente para buscar um diploma, né? Mas não querem saber da sua colocação profissional, mas não querem ter a menor responsabilidade com relação à construção da sociedade. Só que basta você ter uma vida maravilhosa, né? Conseguir alcançar o que a grande mídia apresenta para nós como sendo uma vida de sucesso, e ficar preso, enclausurado na sua casa porque está com medo da segurança pública, ora, que sociedade que nós estamos buscando? É, né? Logo um reflexo, né? Sim. E aí é interessante, porque, às vezes, mesmo algumas pessoas que vivenciam a dureza da vida, da periferia, tem como meta, né? Não necessariamente, né? Isso que a gente estava comentando, né? Os direitos humanos individuais, mas também os direitos humanos coletivos, né? Então, é importante a gente entender que, para a gente avançar, nós temos que pensar em construções coletivas. Eu vejo que é assim, quando você chega numa posição de privilégio, você não deve só se estabelecer ali e ficar ali. Acho que você deve olhar... Não, peraí, então agora, né? Por exemplo, se você sai... Dando um exemplo, né? Você saiu da periferia e você chegou... Porque é o mais comum, né? Geralmente, as pessoas que, por exemplo, nascem em um berço, digamos assim, né? Geralmente utilizam esse termo. Elas ficam ali, né? Mas elas não sentem a necessidade de lutar pelas outras pessoas também, né? Assim, na verdade, levantar. É igual você falou sobre as redes sociais, né? Às vezes tem um alcance de seguidores, então levar... aquela visibilidade para questões, por exemplo, de refugiados, questões de crianças em situação de vulnerabilidade que podem sofrer abusos. Isso é importante. Então, a gente vê muito mais um movimento de pessoas que saíram daquela situação, chegando em alguma outra, geralmente através do estudo, né, da oportunidade, e eu vejo que a lei da aprendizagem, ela faz esse movimento, né, justamente por fazer com que o jovem ele tenha a oportunidade de estar no mercado de trabalho, estar sendo inserido na sociedade, às vezes até essa sociedade fechada. E também ter o acesso ao conhecimento, né? Aí ele já quebra esse paradigma e já consegue chegar lá nesse ponto de visibilidade. E consegue, muitas vezes, atingir positivamente, no sentido de mobilizar aquelas pessoas que, por não terem vivenciado experiências difíceis, né? Não terem conhecer nascido como você disse, né? Não conhecer aquela realidade. Se minimamente essas pessoas estiverem abertas, né, a conhecer novas realidades e a construir uma sociedade mais justa, né, mais inclusiva, você vai ter enfim, pelo menos espaços públicos para que nós possamos avançar nessas temáticas, inclusive as de direitos humanos. E aí é interessante observar também que eu fiz uma crítica, né, do mau uso das redes sociais, mas a gente tem também que reconhecer, né, que as redes sociais elas permitiram espaços que têm sido muito bem utilizados por muitas pessoas, né, para promover temas que são fundamentais para a construção da nossa sociedade, né? E aí, sim, né? Mas como a pergunta foi como os jovens podem se envolver, para além das redes sociais, participando da vida política, né? Hoje as pessoas fogem, falam assim, eu não vou ser não vou trabalhar na área política, ou não vou buscar cargos políticos, né? Cargos públicos, porque, enfim, eu vou ser automaticamente equiparado ao rótulo, né, que muitas vezes merecidamente muitas vezes merecidamente os políticos recebem, né? Político, automaticamente é corrupto. Então fica difícil, né? Ou ainda reforçar, e mesmo quando se exercita o direito de voto,
reforçar alguns currais eleitorais, né? Então, a gente vê, por exemplo, no Brasil inteiro, nós não estamos numa monarquia, né? Mas a gente vê verdadeiras famílias tomando conta da política brasileira, né? Então, acho que é necessário também pensar e exercer E ocupar esses lugares. Pensar e exercer bem o seu direito a voto, mas para além disso, às vezes fala, você tem que exercer bem o seu direito a voto, você tem que cobrar do seu político, né? Mas quais as pessoas também que estão conseguindo acessar esses espaços, né? E se a maioria da população discorda ou é crítica com relação à atuação de alguns deles, por que eles voltam sempre? Sim. E se mantém, se né? mantém. Essa mesma herança familiar ali dentro desse contexto político. Então. E, Marielle, a gente fala sobre os direitos humanos, né? Quais são os principais, assim, para a gente conhecer esses direitos? São muitos, né? São muitos, Mas, né? assim, levando... Porque a gente fala, aí você falou, né? Eles falam, o direito dos manos. Ah, não, é porque é para dar privilégio para bandido, ou alguma coisa assim. Porque a gente sabe que essa é uma crença que a gente ouve falar. Então, quais são realmente esses direitos, assim? Só aproveitando aqui, Marielle, a pergunta do Lindomar, se você pudesse falar para a gente sobre o funcionamento da ONU, que você é uma entendedora, né? Sobre essa organização e das declarações ali dos direitos humanos. Que aí eu tenho algumas perguntas relacionadas a alguns artigos da Declaração Universal. Tá bom. Então, quais são esses direitos, né? Direito à vida, direito à liberdade de ir e vir, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de organização. Só uma pausa. O que seria o direito de ir e vir? O direito de ir e vir é o direito de você acessar os diferentes espaços. Desde você ter acesso, por exemplo, a um espaço público, né, a uma praça, mas também a Câmara dos Vereadores da sua cidade, né, até o direito de você transitar livremente, inclusive entre os países, né? Aqueles países que criminalizam a imigração, a gente fala muito em imigração ilegal. Isso, no campo dos direitos humanos, não é reconhecido. Nós falamos migrantes indocumentados. Então, são pessoas que não têm documentos suficientes para que aquele país, enfim, consiga avaliar a permanência dela. Mas, em teoria, né, e pelo que está descrito nos direitos humanos, o direito à migração, ele também precisa ser reconhecido, ele deve ser reconhecido, né? Mas, enfim, aí a gente vai para um outro caminho. Mas o direito à liberdade de ir e vir é isso, né? Então, o direito à liberdade de organização inclui a liberdade sindical. Então, são, enfim, os direitos econômicos, sociais e culturais, aí a gente está falando, né, de direito à saúde, direito à alimentação, direito a uma moradia digna, direito ao acesso à cultura, né? Não sei se eu já falei. Então, você tem, inclusive, algumas políticas públicas que vão ser importantes para a garantia desses direitos. Então, por exemplo, quando um país, por exemplo, cria uma lei que reduz o custo do ingresso das pessoas para um cinema ou para um teatro, né? Isso, de certa forma, é uma política pública que visa contribuir para a concretização do direito ao acesso à cultura, né? Então, por exemplo, a ONU tem ali essa listagem de artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí os países, na suas constituição, se valem disso, do que já tem desse documento universal, para também aí favorecer a população, os acessos. Isso. A partir de 1948, né, a gente tem a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela acontece muito em razão da Segunda Guerra Mundial, né? Então, como durante a Segunda Guerra Mundial foram cometidas assim inúmeras atrocidades, então os estados entenderam que seria necessário um entendimento mais amplo, né, que envolvesse um maior número de países, né,
um entendimento que fosse universal, na verdade, para aquilo que é um direito humano. E, ao mesmo tempo, exigir que esses princípios de direitos, né, essas normas internacionais, que elas fossem traduzidas nos seus documentos internos. Quando eu falo documentos internos, eu estou falando da Constituição dos países, das leis dos países, né? Então, em 1948, a gente tem esse documento, esse primeiro documento extremamente importante em âmbito global. Nas Américas, a gente tem um documento semelhante também, acho que é importante dizer, não existem tratados internacionais, acordos internacionais universais sobre direitos humanos, mas existem regionais também. Então, a gente tem a Declaração Americana dos Direitos do Homem. Após a declaração, que ela indica apenas princípios, ou seja, são orientações para as normativas domésticas, mas você não obriga o Estado ao cumprimento delas. Foram sendo criados acordos internacionais que aí sim, aqueles países que assinassem e ratificassem, que se comprometessem com ele, ratificação é isso. Eu li aquele documento, eu estive presente na negociação, eu assinei aquele documento, mas eu garanto o cumprimento dele, transformando aquela norma internacional numa norma interna, né? Então, aí os 2 pactos dos direitos civis e políticos, dos direitos econômicos, sociais e culturais são importantíssimos nesse sentido. E a Convenção Americana dos Direitos Humanos também. Nas Américas não teve essa divisão, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais. Já foi feito um documento só, entendendo a indivisibilidade, né? É até interessante que essa divisão, é só uma curiosidade, ela se deu por conta da Guerra Fria, porque os países ocidentais acreditavam que eram mais importantes os direitos civis e políticos. E os países socialistas acreditavam que eram mais importantes os direitos econômicos, sociais e culturais. Isso é só uma curiosidade, espero não ter fugido da sua pergunta, você me traz de volta para ela. Ótimo. Lindomar ia falar. E esses direitos humanos, eles são universais ou ele pode mudar de acordo com o país? Porque a gente sabe que tem a questão das culturas, né? Sim. Em um país determinado, um determinado país, uma determinada cultura é permitida algumas coisas, em outros lugares não é permitido, aquilo é criticado. Uhum. Então, como funciona os direitos humanos nessa parte? Olha, da forma como eles foram construídos em acordos, né, eles são universais. Eles pedem esse reconhecimento dos países da universalidade desses direitos, né? Agora, a gente sabe que existem, na hora de implementar, né, você tem alguns espaços que tentam dar uma interpretação diferente, uhum. E aí isso pode ser, inclusive, questionado, né? Ou mesmo alguns países, né, que não querem se comprometer com aquela normativa internacional. E aí esses países vão ser cobrados, né, nos diferentes espaços multilaterais para que eles se comprometam de fato com aquelas normas. Vou dar um exemplo para você, né? Existe um entendimento geral que o trabalho análogo à escravidão ele é proibido, tá? Então, é proibido, isso é norma universal, né? Isso é princípio universal, não pode. No mundo todo. No mundo todo, né? Mas a gente sabe, né, que alguns estados eles adotam algumas práticas ou permitem algumas práticas ou não querem enxergar algumas práticas, né? Hoje se diz muito da indústria da moda, por exemplo, né? Alguns países, inclusive, que se beneficiam do comércio internacional porque os seus produtos são mais baratos, mas eles são mais baratos porque a mão de obra análoga à escravidão é utilizada, né? Então, isso é uma violação dos direitos humanos? Sim, é uma violação clara dos direitos humanos, né? E o que fazer? Bom, em teoria, né, o que tem que acontecer é que a normativa interna do país permita que as pessoas questionem aquelas práticas, inclusive judicialmente, consigam, enfim, ter a reparação ao direito violado. Mas existem instâncias internacionais também que podem ser acionadas para
pressionar os países a modificar o seu comportamento, né? Mas, professor, você está falando país, mas às vezes é a empresa que faz, o país não tem nada a ver com isso. Mas o Estado, né? O Estado ele tem a responsabilidade de garantir, de supervisionar. Então, quando ele não faz, ele é responsável. Aqui, recentemente, né, não só em Minas Gerais, mas na Bahia, a gente viu algumas situações de mulheres que trabalham em casas de família há mais de 30 anos, em situação análoga à escravidão, e que precisou, obviamente, né, após denúncia da intervenção de Ministério Público e etc. Já que você entrou na questão, acho que esse é o artigo 4, eu falei que ia perguntar sobre outros 3, tem uma coisa que a gente sempre fala aqui nos episódios, que é em relação à liberdade de expressão e de opinião, que muita gente se utiliza disso para propagar fake news. E aí propagar nazismo, propagar racismo, entre outras coisas. Quem pode intervir? Um jovem, Lindomar, você, mediante uma situação, eu posso fazer uma denúncia? Não só pode, como deve, né? Nesses casos em especial, existe uma normativa no país que permite que esses crimes sejam avaliados e punidos. Claro, a gente sabe da morosidade da justiça brasileira, mas é necessário recorrer a ela, né? Isso é fundamental, até para que a gente consiga decisões que avancem no sentido de coibir essas ações, né? E quando o país não faz, né, suponhamos, inclusive, que haja essa morosidade, ou quando o país demora a dar respostas, você pode também recorrer a instâncias internacionais. Essas instâncias internacionais, o que são instâncias internacionais, né? São as organizações internacionais que atuam no campo dos direitos humanos. Então, a Organização das Nações Unidas tem um espaço lá específico que recebe denúncias de violação de direitos humanos e tenta pressionar o país ou mobilizar o país para, enfim, dar uma resposta mais rápida. Existe, no âmbito dos Estados americanos, uma comissão e uma corte interamericana de direitos humanos que julgam os estados por crimes cometidos contra os direitos humanos. Então, por exemplo, o próprio caso da Lei Maria da Penha, né? Todo mundo conhece a Lei Maria da Penha. Pouca gente sabe que a Lei Maria da Penha ela é resultado de uma denúncia feita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A violência sistemática contra a mulher no Brasil, ela é exemplificada pelo caso da Maria da Penha. Então, a Maria da Penha, junto com organizações não governamentais no Brasil, fez uma denúncia para aquele órgão da Organização dos Estados Americanos, e aquele órgão avaliou a situação e recomendou ao Brasil que adotasse algumas políticas e algumas leis que avançassem para minimizar e chegar, claro, a acabar com a violência doméstica e a violência de gênero no país. Como o Brasil ainda demorou a responder à Comissão Interamericana, o caso foi analisado, foi julgado e foi determinado, né? Então, primeiro foi recomendação, depois foi uma sentença de que o Brasil deveria. Então, a política pública e a normativa em resposta a essa denúncia, depois o Brasil responde à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos, olha, como maneira de avançar na proteção desses direitos, dos direitos da mulher, foi criada a Lei Maria da Penha no Brasil. E eu tenho outros exemplos também, se vocês depois quiserem conhecer. Claro. Bacana. É sempre bom conhecer, né? Então. Marielle, tem algum direito humano específico para os jovens, assim, mais voltado para os jovens? Olha, o direito humano, pela própria concepção, é o direito de qualquer pessoa a qualquer tempo, né? Então, desde que a pessoa nasce,
até que a pessoa morre, né? Mas você tem alguns movimentos que buscam iluminar alguns aspectos específicos, né, dos direitos, como no caso da juventude, né? Então, você tem, sim, alguns documentos internacionais e documentos nacionais, né, que vão olhar especificamente para os direitos humanos da juventude. Esse ano, em agosto, nós vamos comemorar, por exemplo, 10 anos do Estatuto da Juventude no Brasil, né? O que esse estatuto diz, né? Ele vai olhar, sim, para o direito à vida, o direito às liberdades, o direito ao acesso à cultura, à educação, etc., 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 mas da perspectiva das características da população jovem, né? Então, pensar a partir desses direitos, quais são as políticas que vão conseguir dar acesso a essas pessoas, aquilo que é previsto. Então, por exemplo, o direito ao primeiro emprego. O que de política o Brasil pode fazer para garantir que os jovens tenham o acesso facilitado ao primeiro emprego? O direito à educação. Por exemplo, durante muito tempo no Brasil, a universidade pública ela não era acessada por pessoas de determinados perfis sociais. A gente sabe disso, né? Então, foi necessário, né, a construção de políticas afirmativas para a inclusão de jovens, negros, deficientes, indígenas na universidade. E será que esses direitos são sempre cumpridos, assim, sempre levados em consideração? Assim, garantidos na prática, né? E, por exemplo, se eles não são garantidos, o que acontece? Tem algum órgão que fiscaliza? Como que funciona? Tá, olha, sim, né, os direitos humanos, eles precisam ser garantidos, eles devem ser garantidos. Sempre são? Infelizmente, não. Né? Infelizmente, não. A gente sabe que as normas são descumpridas em todos os lugares do planeta. Isso não é no Brasil, né? E qualquer norma, né? Você tem a norma lá do... Porque às vezes as pessoas falam, mas se é descumprido, então para que tem, né? Você tem multa para aquelas pessoas que ultrapassam o sinal vermelho, e mesmo assim o sinal vermelho ele continua sendo ultrapassado. Mas isso faz com que aquela norma ela seja dispensável? Não. Não, né? Então, eles sempre são respeitados? Infelizmente, nem sempre. Mas, quando não são respeitados, é importante que existam instâncias que você possa recorrer. Então, quais são essas instâncias? Normalmente, a primeira instância, né, de garantia dos direitos dos cidadãos é o Ministério Público, né? Então, você vai buscar no Ministério Público, vai denunciar no Ministério Público aquelas violações de direitos humanos. Às vezes, você tem você tem um crime cometido contra você e o executor não é o Estado. Então, você vai, claro, né, o processo judicial, as ações judiciais, elas vão envolver aquelas pessoas, né? Mas se o Estado não consegue depois reparar o crime cometido, aí ele é responsável. Né? Então, você tem que buscar, sim, as instâncias locais e, eventualmente, até as internacionais para conseguir garantir os seus direitos. Vou te dar aí um outro exemplo. Eu tinha falado das instâncias internacionais, o caso Maria da Penha. Tem casos também que envolveram violência policial no Brasil, né? Sim. E quando essa violência policial, principalmente de policiais militares, aconteciam há tempos atrás... A gente não viu só aqui, né? Os crimes eram julgados... Nos Estados Unidos também. Sim. Os crimes de militares eram julgados por tribunais militares. E aí a gente via um julgamento parcial. Isso foi denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e foi pedido que o Brasil modificasse isso, modificasse essa lei, porque essa lei era incompatível com as normas internacionais de direitos humanos. Então, foi criada
a lei, que foi inclusive apelidada de Hélio Bicudo, porque ele que escreveu, e essa lei ela transfere os crimes de militares contra civis para a justiça comum. Porque aí dá uma igualada nesses direitos, né? Justamente. Então, e aí aquilo que a gente estava falando, os direitos são construídos. Então, aquelas pessoas que denunciaram internacionalmente, né, essas violações e essa mobilização internacional de pressionar o Brasil para que o Brasil adote novas políticas, né, novas leis, isso fez com que houvesse uma mudança na forma como o país lida com esse tipo de crime. Sim. Se resolve tudo? Não. Né? Claro, você tem que depois ter outras políticas públicas, muitas vezes outras normas, conseguir fazer com que aquela norma seja cumprida, que é um outro problema, né? Mas não por isso, né? Esses avanços, eles são menos importantes, muito pelo contrário. Marielle, aproveitando esse gancho aqui de quem ampara, de quem protege, Ministério Público, a ONU... A Defensoria Pública. Defensoria Pública. A gente viu recentemente, na última semana aqui no Brasil, o caso da etnia Yanomami, em plena situação de miséria, de desnutrição, de doenças. E aí, aproveitar aqui e falar sobre o artigo 25 da ONU, que toda pessoa tem um nível, a vida suficiente, Sim. a sua família, a saúde, ao bem-estar, a alimentação, assistência médica. Sim. Como que a gente chegou naquele extremo com a situação Yanomami? Porque ali foram vários anos, né? Inclusive de pressão externa, né, ao Brasil, para se olhar para a região amazônica, para os povos indígenas no Brasil de forma geral. Como que chegou naquele extremo? Olha, foi de fato um período de completo... Alguns vão falar de completo descaso. Eu vou usar dois tipos de argumento. Tá? Alguns vão falar de completo descaso com relação àquela população. Outros vão falar de omissão. E outros vão falar de uma política intencional de extermínio daquela população, que aí é genocídio. Eu vou tentar, nesse momento, não me manifestar, eu tenho a minha visão, a minha perspectiva com relação ao que aconteceu ali, mas, independentemente do que aconteceu ali, é muito grave e envolve uma responsabilidade do Estado brasileiro, mas também dos administradores brasileiros com relação àquela situação. Então, você tem uma violação de direitos que envolve uma responsabilidade do Estado brasileiro e uma responsabilidade das pessoas envolvidas, porque existe uma responsabilidade administrativa sobre aquela situação. Então, existe a possibilidade de você tanto buscar a resposta, né, denunciar, buscar a resposta a essa situação no nível interno, como no nível internacional. No nível interno, a gente sabe de algumas mobilizações para que a Procuradoria-Geral da República inicie uma investigação sobre o crime de responsabilidade e os crimes cometidos ali, né? No âmbito internacional, você tem também duas possibilidades de alcançar, nas cortes internacionais de direitos humanos, a responsabilização do Estado brasileiro por crimes cometidos naquela região. E aí é o país que é responsabilizado e as recomendações e sentenças são feitas para o país. Então, provavelmente, modificar alguma política, criar alguma lei ou rever alguma lei, vai nesse sentido. Mas existem também tribunais internacionais
E para esse caso específico, existe um tribunal internacional, que ele é em Haia, ele chama Tribunal Penal Internacional, fica em Haia, que julga pessoas por crimes cometidos contra o direito internacional. Quais direitos que esse tribunal, quais crimes cometidos, né, que esse tribunal julga? Crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de agressão e crime de genocídio. O que aconteceu no território Yanomami é entendido por alguns, e aí vou dizer por mim também, eu concordo, como um crime contra a humanidade e um possível crime de genocídio que precisa ser avaliado. Sim. Qual que é a diferença, né? O crime de genocídio é um crime cometido quando há uma intenção de exterminar uma população específica. Existe essa intencionalidade. Então, para que o tribunal julgue, por exemplo, pessoas que estavam no governo, que eram responsáveis pela política para aquela população, como réus, né, que eles sejam levados como réus a um tribunal dessa natureza, é necessário você conseguir comprovar essa intencionalidade, né? Houve a intenção de exterminar. E o crime contra a humanidade são aqueles crimes que são, enfim, cometidos, que colocam em risco, né, a vida daquelas pessoas, né? Ou daquele grupo, né? Exatamente. E que estão vinculados também a uma política. Normalmente a gente fala em crime contra a humanidade quando há um conflito civil, né? Então, alguns vão até dizer, olha, mas será que isso é um crime contra a humanidade? Não é? Mas se você olhar, né, para as características do crime contra a humanidade, a situação que se encontravam, né, as crianças completamente desnutridas, você via ali, enfim, do meu ponto de vista, não é só uma omissão, né? É muito mais do que isso, porque quando você tem conhecimento e as pessoas que estão na administração não tinham como não ter conhecimento daquela situação, até porque aquela situação ela estava já sendo noticiada nas redes sociais, né, durante muito tempo. Então, você tem ali, para mim, uma ação clara que permitiu que aqueles crimes fossem cometidos. Né? E essas pessoas podem ser presas nesse julgamento de Haia, por exemplo? Foi constatado o crime de genocídio. Sim. Elas podem ir para a prisão. Deixa eu explicar como é que funciona o Tribunal de Haia. O Tribunal de Haia ele foi criado em 1998. Ele começou a funcionar em 2000. Até o presente momento, ele julgou mais situações que envolviam guerras e conflitos civis. Ele já julgou, inclusive, chefes de Estado e prendeu chefes de Estado, né? Quando que o Tribunal Penal Internacional ele pode julgar? Ele pode julgar quando o país de origem do crime cometido e da pessoa que cometeu o crime, ele é parte do tribunal, ele ratificou o Tribunal Penal Internacional, o Brasil é parte do Tribunal Penal Internacional e ratificou o Tribunal Penal Internacional. Quando esse Estado se obriga a entregar os nacionais para julgamento, o Brasil se obrigou a entregar o nacional para julgamento, porque o Brasil não extradita nacionais. Ou seja, se eu cometer um crime em Portugal e eu conseguir voltar para o Brasil antes de ser julgada, e Portugal pedir para que o Brasil me entregue para julgamento, por lei, o Brasil não vai me entregar. Ele não pode me entregar. Não significa que eu fique ilesa, né? que eu não tenho um julgamento aqui. Aí existem tratados internacionais e tudo para que... mas, fica muito mais difícil do país estrangeiro me alcançar, né? O nacional brasileira não podendo ser extraditada. Sim. Mas como o tribunal é um tribunal internacional e o Brasil é parte dele, para esse mecanismo o Brasil pode entregar. Então, o Brasil poderia entregar, por exemplo, um ex-presidente da República, como já aconteceu com outros países do mundo, para julgamento no Tribunal Internacional. O que é necessário? É necessário que o Brasil ou não tenha condições de julgar essa pessoa, ou o tribunal
perceba que não há vontade política de julgar aquela pessoa. Então, o tribunal pode chamar a competência para si. A competência primária são dos órgãos brasileiros. Então, se o julgamento dessas pessoas iniciar aqui, o Tribunal Penal Internacional fala não. O Brasil é um país democrático, que tem condição de julgar os crimes cometidos no seu território, então, esse crime vai ser julgado lá. Agora, caso aconteça, né, desses procedimentos não avançarem e o tribunal entender, numa análise prévia, né, uma análise preliminar, que existem indícios, né, de que realmente foram crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, ele pode chamar para si a competência, julgar e pedir a entrega desses criminosos para serem julgados em Haia. E eles serem punidos, né? Sim. Esse bate-papo, ele gera essa inquietação na gente, né? E como a gente está falando com jovens aí que vão fazer a sua decisão de, né, escolher uma graduação, enfim, seguir algum caminho de vida, como que eu posso, né, assim, eu jovem aprendiz ali, eu pessoa que estou assistindo, né? Porque às vezes não é nem jovem mais, assim. A gente sobe pro YouTube também, né? Outras redes. Então, a gente tem acesso a várias pessoas. Então, vamos supor que eu já tenho uma graduação, né? E aí eu falo, nossa, isso é interessante, né? Você é mestra em Relações Internacionais. Exatamente. Qual a sua graduação? Eu sou graduada em Relações Internacionais Relações também. Internacionais. Mas a área de Relações Internacionais, por si só, é uma área transdisciplinar. E eu sou, inclusive, professora do mestrado da UFO em Relações Internacionais. O que é transdisciplinar? Transdisciplinar é o seguinte, é uma área que envolve outras áreas. Eu não tenho como falar de política internacional sem falar de economia internacional, sem considerar, enfim, aspectos da sociologia, sem considerar... Então, por exemplo, aqui a gente estava falando de um julgamento internacional, né, de um crime cometido no país. Tem a ver, claro, com direito, mas tem a ver com saúde, tem a ver com política pública, tem a ver com tanta coisa, né? Aham. Então, a área de relações internacionais engloba isso tudo. É um curso abrangente? Então, é um curso abrangente. Então, quem quer, por exemplo, fazer um mestrado em relações internacionais, ele não precisa necessariamente ser formado em relações internacionais, né? Então, você pode ser um médico e querer fazer relações internacionais porque você quer estudar a política internacional, a saúde global, o One Health, que hoje é muito utilizado, que é a ideia assim, de que você não vai conseguir garantir a saúde para as populações sem olhar para a saúde ambiental também. As pandemias, elas têm muito a ver com questões ambientais, por exemplo. Então, não basta você ter acordos internacionais com relação à vacina se você também não combate o que gera uma doença, pandemia, né? Então, por exemplo, se é um médico e quer estudar temas que envolvem esses aspectos das relações internacionais, da globalização, daquilo que não é um tema somente local, né, que é um tema global, né, você pode fazer relações internacionais. Um advogado pode fazer, né, um jurista pode fazer mestrado em relações internacionais, um engenheiro, um nutricionista, né? É muito interessante. Hoje se pensa na diplomacia gastronômica, por exemplo. Olha só. Né? Então, O que seria diplomacia gastronômica? Diplomacia gastronômica, ela tem relação à conscientização de como a comida ela pode aproximar as pessoas. Então, vou te dar um exemplo, acho que fica mais fácil. O Brasil tem recebido muitos migrantes internacionais, né? E existe um estranhamento com relação a essas pessoas. Então, muitas vezes, a sociedade de acolhimento, a sociedade que recebe, não conhece a língua, não conhece a cultura, e aí você tem uma feira gastronômica e aquela pessoa, aquele grupo, apresenta a sua comida. E aí, a partir da comida, você passa a ter o interesse de conhecer aquela pessoa melhor, né? Isso eu estou falando no nível micro, mas existe o nível macro também, né? Alguns países que têm promovido a sua cultura alimentar como forma de ampliar o conhecimento das pessoas com relação ao próprio país. Então, a globalização ela gerou um pouco isso, né?
vocês são jovens, então vocês não vivenciaram um Brasil mais fechado, mas principalmente, ou mesmo um Brasil que era muito focado em si mesmo. Então, nos interiores do Brasil, você não ouvia falar, por exemplo, num restaurante de sushi ou num restaurante de tacos mexicanos, né? Hoje, cada vez mais, né, em vários lugares, você tem algumas empresas, claro, que se promovem e empreendem a partir da gastronomia, mas isso é muitas vezes utilizado pelos países como uma forma de capitanear também uma aproximação entre os povos, né? Marielle, e por que você escolheu o caminho das relações internacionais? Como que surgiu essa vontade? Eu sou de uma época, né? E aí vou dizer qual é a minha idade, né? Eu sou de 1975 e eu comecei a pensar, né, no curso que eu queria no início da década de 90. Eu entrei na faculdade em 1993, né? Se vocês, né, década de 90 foi exatamente o início da construção da democracia no Brasil, né? A Constituição nossa é de 1988. Então, foi exatamente o período que o Brasil começou a se abrir para o mundo. E já existia né? o curso de Relações Internacionais? Só em Brasília, na UNB, era o único curso com 23 vagas. E tinha, na ocasião, também um outro curso, mas que tinha um perfil mais comercial, menos político, mais comercial, na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Eu sou do interior do estado de São Paulo, eu sou de Batatais. Minha mãe é professora, hoje aposentada. Meu pai, engenheiro agrônomo, funcionário público. E eu estudando, né? Eu estudei em escola pública. E aí, no meu último ano, né, no terceiro colegial, eu consegui uma bolsa numa escola particular em Ribeirão Preto, e lá tinha uma orientadora vocacional. E conversando com ela, eu gostava de tudo, eu gostava de muita coisa. E aí eu falei assim, gente, o que eu faço, né? Eu era estudiosa, então muita gente falava, ela vai ser pediatra. Eu não sei por que era pediatra, né? Podia ser médica, mas pediatra. Eles já tinham taxado que eu ia ser médica pediatra. E outras pessoas, porque eu gostava muito de ler, falavam, ela vai fazer direito, né? E eu cheguei para essa orientadora, que é muito querida, e ela me disse o seguinte, ela falou, olha, eu sugiro que você faça uma orientação vocacional. Eu falei, não tem dinheiro, ponto. Ela falou, então, vou te falar uma coisa, você vai comprar, na época, acho que ainda existe, o Almanaque Abril, que nesse almanaque tem todas as profissões e as características delas. Hoje a gente tem internet. Né? Então, você lê, identifica ali algumas profissões que você gostaria de fazer, que te chamam a atenção. Depois, tenta falar com profissionais da área. Tenta achar gente que já formou naquilo para conhecer mais sobre a profissão. Filtra, claro, porque tem gente que vai estar chateado, não gosta. Procura falar com várias pessoas, não tenta falar com uma só, porque às vezes uma visão só não te dá a perspectiva do que é. A pessoa vai querer te desmotivar, né? Por favor, não faça esse curso. Não faça isso, né? E aí, eu lia uma coisa ali, outra, falava legal, e eu comecei a marcar tudo. Aí, quando eu bati o olho em relações internacionais, eu falei, é uma coisa que trata de muita coisa. E que eu posso transitar por diferentes temas, né? E aí, eu consegui encontrar, olha que coincidência, né? Eu descobri uma moça que era da minha cidade de Batatais, que fez que participou da primeira turma do curso de Relações Internacionais no Brasil. Olha. Aí, conversei com ela e ela falou muito bem do curso. Ela até tinha seguido outro caminho. Ela falou, olha, eu não permaneci nas atividades profissionais dessa área, mas é muito bom, e tem tal coisa, e tem tal coisa, e tem tal coisa, você pode fazer isso. Eu não quis, mas, eventualmente, você pode querer. Eu falei, bom, essa opinião eu achei legal, né? Porque ela não seguiu, mas ela não desmontou,
né, a formação dela. E aí consegui depois falar com uma outra pessoa que estava estudando ainda, então ela me falou do curso, como que era. E aí eu comecei a me preparar loucamente, Para ir para Brasília? Para ir para Brasília, para fazer a prova da UNB. Fiz a prova, na primeira vez eu não passei, porque lá a prova era assim, uma certa anulava uma errada. Eu acho que o PAS ainda é assim. É. E aí, como eu estava acostumada com os vestibulares de São Paulo, né, o que eu não sabia, eu chutei adoidado, né? Aí não passei, mas lá, hoje isso é mais comum, naquela época não. Lá tinha prova de meio de ano. Então, eu não passei no início do ano, teve prova do meio de ano, eu fui fazer a prova de meio de ano. E aí, fiz a prova de matemática. Fiz pouquíssimas questões, a prova estava impossível. Que tristeza. Saí de lá chorando horrores. Porque a gente é Acha jovem, né? O vestibular faz Acha que o isso, mundo vai né? acabar. Eu também chorei quando eu fiz o vestibular, viu? Aí cheguei na casa de uma pessoa conhecida da minha mãe, que me recebeu, porque Brasília é uma cidade caríssima, né? Eu morava em Batatais, gente, tempão de viagem. E aí, tô lá chorando, liguei para casa, telefone fixo, cara, ligação, não podia falar muito. Aí a minha mãe pegou, aí eu falei: mãe, tô indo embora, não vou ficar gastando aqui, eu não passei. Aí ela me deu uma bronca. Coisa boa, né? Ela falou: não, você tá aí, você vai finalizar a prova. Nem que seja para você chegar na prova, tirar o relógio de pulso, né? Colocar do lado da tua carteira e ver o tempo que você leva para fazer a prova e o tipo de questão. Você já pagou, você tá aí, você vai até o final. Passei. Olha só. E tá aqui. Passou, não foi na outra oportunidade, então. Foi nessa. Não, foi nessa segunda. Foi na segunda, lá já de cara na segunda. Mas aí fiz a outra prova, assim, relaxada, né? Eu ficava contando o tempo que eu demorava para fazer cada questão. Nossa, Entreguei, assim, tá? Já dancei mesmo, né? Ia usar um palavrão. Já dancei mesmo nessa prova. É muito parecido com a minha experiência com o vestibular também, porque eu não tinha experiência com prova aberta. E aí eu fiz as questões abertas todas no rascunho, não fiz no gabarito. Então, acabou que as matérias que eu sabia, geografia, história, que eu sempre gostei muito, eu não consegui colocar no gabarito. E aí, questões de física, matemática, que eu não estava sabendo fazer tudo, também estava impossível. Eu não tinha respondido, então, nossa, foi difícil, assim. E aí eu falei assim, olha, ao contrário, né? Eu cheguei em casa, chorei, fiquei mal ali na cama, falei assim, quer saber? Vou estudar pro segundo dia. Estudei e consegui passar também. Então, não desistam, né? Não desista. É isso. Foque e vai. Não pode desistir, exatamente. Ô, Marielle, a gente está encaminhando para o fim, mas eu preciso fazer uma pergunta. Tem muitos jovens que têm o sonho de viajar, de mudar para outro país, não só a passeio. Existem direitos humanos que asseguram esses jovens em outros lugares, até mesmo para quem quer vir para o Brasil. E aproveitando o gancho, a gente sabe que você tem um trabalho humanitário com grupos de refugiados. Se você pudesse contar para a gente como que é essa sua experiência. Tá. Olha, os direitos humanos são universais, né, como a gente comentou. Existem tratados internacionais que são reconhecidos pelos Estados. Só que, como eu disse para vocês também, esses direitos humanos eles são internalizados, né, esses direitos internacionais, de maneira mais geral, eles são internalizados pelos Estados de maneira diversa, né? E, às vezes, alguns Estados não reconhecem alguns direitos. Então, é muito importante para qualquer pessoa que queira viajar, mesmo a turismo, ou mesmo mudar de país, que conheçam, né, a normativa do Estado, como que... nossa, vou ter que fazer um curso de direito sobre o Estado? Não, mas tenta entender, por exemplo, minimamente, como que aquele Estado lida com algumas questões, né? Porque senão você pode ter surpresas desagradáveis. Bastante desagradáveis, né? Então, é realmente importante. Hoje, com rede social, é fácil, né? Busca pessoas ou grupos, né? Normalmente tem grupos de brasileiros no exterior, né? Então, os brasileiros os brasileiros na Angola, os brasileiros em Moçambique, os brasileiros na Arábia Saudita, os brasileiros na China, né? Então, busca conversar um pouco com essas pessoas, até para que a chegada seja tranquila. E outra coisa, né? Trabalhar a sua chegada,
né? Tem, às vezes, algumas substâncias, às vezes, alguns medicamentos mesmo que você utiliza, que no Brasil são permitidos, que em outros países são proibidos. E que, vamos supor, você está querendo mudar para o país. Então, ingenuamente, você pode pensar assim, lá não pode, então eu já vou levar uma quantidade X da medicação para lá. Mesmo que você tenha receita de uso contínuo, dependendo, isso pode ser considerado como um tráfico de medicamento. E aí você arrumou um problema gigantesco para a sua vida, né? Meu Deus. Então, viajar é muito bom, né? Eu recomendo, né, quem tem condição de fazer isso, mas você tem que ter, sim, alguns cuidados para que essas estadas sejam estadas de fato agradáveis, né? Agora, infelizmente, a gente encontra situações bastante complicadas, muitas vezes até já de cara nos aeroportos, né? Tente também conseguir, né, já chegar no outro lugar com uma situação que te permita permanecer, caso seja isso, né? Esteja com seus documentos todos corretos. Sim. Né? Então, acho que é um pouco por aí. Mas... E essa é uma conversa longa também. A gente pode comentar sobre várias situações, né? Brasileiros retornados no exterior. Hoje existe, inclusive, políticas para os brasileiros retornados, mas aí são aquelas pessoas que tentam mudar de país de maneira... Eu não gosto do termo ilegal, porque a imigração não é ilegal. Eu bato nessa tecla. Mas mudar de país para países que têm políticas muito restritivas com relação ao acesso de pessoas que não tenham a documentação suficiente para permanecer lá, né? Então, essa é uma questão assim, que merece sempre muita atenção. E aí, vou ligar o justo. E aí, vou fazer o gancho, né, com o trabalho que você me perguntou. Hoje, eu coordeno um projeto que se chama Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Esse nome, na Universidade Federal de Berlândia, existem várias cátedras no Brasil, hoje 33. É um projeto... O que é a cátedra? Então, ele é um projeto da Organização das Nações Unidas, a Agência das Nações Unidas para Refugiados, em parceria com universidades no Brasil, para promover o acolhimento e a busca de soluções duradouras para o acolhimento de refugiados no nosso país, né? A gente acaba abrangendo um pouco esse atendimento, né? A gente tem trabalhado com refugiados e com migrantes internacionais com alguma forma de acolhimento humanitário, né? Aí você vai falar, não estou entendendo, qual que é a diferença disso? Bom, aquilo que a gente estava comentando sobre os acordos internacionais. No âmbito dos direitos humanos e do direito dos refugiados especificamente, o refugiado, ele é uma pessoa que fugiu do seu país de origem por um temor fundamentado de perseguição política, perseguição religiosa. Então, tem algumas categorias e algumas características que precisam ser cumpridas para que a pessoa seja reconhecida como refugiada. E quando a pessoa é reconhecida como refugiada, ela tem uma proteção especial, que é o direito a não ser devolvida para o país dela de origem, né? A pessoa que sai do seu país por conta de uma questão ambiental não é um refugiado, não é hoje considerado um refugiado, não está naquelas categorias do direito especial. Então, é uma pessoa que, às vezes, recebe nos outros países um direito de permanência com visto humanitário, né? Então, por isso que a gente trata das duas situações, aqueles que têm esse direito especial e aqueles que não têm, mas que precisa de acolhimento da mesma forma. Então, qual que é o trabalho das cátedras? Promover dentro da universidade ações de pesquisa e ensino, mas também promover ações de extensão. Agora, eu acho que um dos trabalhos fundamentais que a gente faz é o trabalho que é chamado de trabalho de advocacy. O que é isso? É o trabalho de incentivar a criação de políticas para o acesso dessas pessoas aos diferentes serviços, aos diferentes espaços, né? Então, promover políticas públicas de acolhimento para essas pessoas. Mais recentemente, acho que merece a atenção aqui, a UFO criou uma norma, uma ação afirmativa para os refugiados, apátridas, asilados e pessoas com visto humanitário.
essa norma prevê que todos os cursos da UFO tenham uma vaga adicional para refugiados, apátridas, migrantes e... Sim. Apátridas são aqueles que não têm pátria, eles não têm nenhum reconhecimento, eles não têm documento, né? Isso também é um problemão. Mas, enfim, então, vagas adicionais e também facilitação do reconhecimento de diplomas estrangeiros, né? Porque, muitas vezes, refugiados chegam no Brasil, às vezes já com uma formação, né? São enfermeiros, médicos, advogados, jornalistas, e que chegam aqui por não terem os seus diplomas reconhecidos, eles têm dificuldade. E, às vezes, como eles fugiram dos seus países de origem, eles têm um histórico escolar, mas não têm um diploma. Não tem documento, ou, às né? vezes, o próprio documento dele é um documento complicado. E aí ele fica impedido de exercer a profissão dele. Então, tem mecanismos que a gente pode utilizar em parceria com outras instituições, né, para conseguir comprovar a situação dele no país, comprovar a situação dele no país de origem, e, na ausência completa de documentação, tentar, por meio de prova, reconhecer a profissão dele. Ou seja, uma atividade muito importante, né? Exatamente. Essa de trabalhar com os refugiados e, principalmente, tocar nessa questão que a gente teve o conhecimento aqui hoje, né? Das relações internacionais, dos direitos humanos, da dignidade para todos, realmente. Mas será que é para todos realmente assim, né? Será que realmente é cumprido isso tudo? Eu falando muitos realmente aqui. Não, mas isso vai depender sempre de cada um Exato. de nós, né? Inclusive, a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, como a gente está falando dos jovens aprendizes, que já aconteceu no Brasil algumas situações que, ao abrir o edital para o jovem aprendiz, foi solicitado o título de eleitor, e os migrantes não têm. Ele tem praticamente todos os direitos que um nacional, mas o direito ao voto ele não tem. Então, se um edital exige o título de eleitor, ele está automaticamente eliminando a possibilidade de um refugiado ou um migrante no Brasil participar desses processos, o que é um absurdo, né? Não deveria acontecer. Então, é um outro trabalho que a gente faz, tentar sensibilizar os espaços que recebem esses jovens para cada vez mais também acolher esses migrantes internacionais que chegam no Brasil e contribuem muito para a economia do país. Sim. Que bate-papo bacana, né, Uau! Rubia? Eu falei no começo do programa que ia abranger tudo que a gente já falou até aqui hoje nos outros episódios e realmente a Marielle arrasou aí na sua fala. Eu acho que ficou um episódio muito interessante para quem quer seguir o caminho de relações públicas, para quem deseja entender mais sobre a ONU, os direitos humanitários. E eu acho que é isso, né, Lindomar? É isso, né? É um podcast realmente bem abrangente e passou até pelo nosso podcast sobre orientação profissional, na verdade, né? Você falou sobre Relações o teste vocacional. o teste vocacional. Exato. Olha, eu estou à disposição sempre de vocês também. Na universidade, eu estou à disposição, aquelas pessoas que quiserem conhecer mais do curso, conhecer mais do trabalho. Meu e-mail é marielle@ufo.br. Vou soletrar, né? MA2RZELLE. E conheçam também o trabalho da cátedra, né? @csvm.ufo. Então, a gente está no Instagram. É isso. Marielle, muito obrigado pela Obrigada, presença, por esse bate-papo tão rico, né? Que tenho certeza que vai levar informação para muita gente. E acho que a gente vai ficando por aqui. Ficamos por aqui. Muito Tá bom. obrigada, Obrigada, Marielle. Foi gente. ótima. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.